Bora lá, galera, vamos acompanhar mais um vídeo aqui do nosso canal, né? O Galo venceu a equipe do Brasil de Pelotas, né? Com muito sufoco, a equipe venceu a equipe do Brasil de Pelotas por 2-1 e conseguiu a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, fase de oitavas de finais, gol do Bataglia e do Hulk, né? Hulk também marcando o golzinho dele, mais uma vez o Hulk ajudando o time do Atlético Mineiro, que já estava quase criando uma crise aí se não consegue essa classificação para a fase de oitavas de finais da Copa do Brasil. Vamos acompanhar mais um debate aqui no nosso canal, falando tudo sobre esse jogo entre Atlético Mineiro e Brasil de Pelotas. E o Kudê teve ali um atrito ali com parte da imprensa. Vamos dar uma olhada. O Atlético montou um time, né, pensando, claro, em disputar títulos, né? E a torcida tá com uma expectativa de um desempenho melhor, né? Quando saiu o Brasil de Pelotas, melhor, porque Con este campo de jogo, fazer um análise futbolístico, tem que fazer um análise de los jogos que passaram, que o time, o último, não sei, 5 jogos, o time está jogando muita bola, generando muita finalização. Kudê, você acha que só o gramado prejudicou o Atlético nessa partida? Porque semana passada jogou na Arena da Baixada. Você acha um dado menor, o gramado? Olhaste o jogo? Olhei o jogo. Olhaste o jogo? Não Olhei. te gostou o Atlético como jogou? Só mais o segundo tempo do que o primeiro. Então, mesmo assim, com um gramado difícil, com uma torcida que colocou uma pressão muito grande, o Atlético Mineiro demorou muito a fazer um gol. Por que demorou tanto a conseguir marcar? Hoje? Isso? Hoje, porque... Só o gramado? No, porque erramos mucha finalización. Precisamos 21 finalización para hacer un gol. Y mucha finalización de cualidades, no solo de cantidades. Así que vamos a trabajar para mejorar eso. Mas o time está jogando e está generando muitas situações de gol. Tá aí o Tchatcho Kudê. Respondeu com educação, não teve nada demais, respondeu as perguntas, mas não gostou de alguns questionamentos. E aí? eu vejo que ele tem razão ao reclamar sobre o gramado, porque aí não é uma coisa com Bento Freitas, é uma coisa que acontece recorrentemente no futebol brasileiro. O Abel Ferreira vive reclamando, o Sampaoli falou do Maracanã e todos os técnicos têm falado sobre o gramado do Maracanã. Concordo com eles, inclusive cornetei muito no início do ano os gramados vergonhosos da Copinha, lembra? E o gramado do Maracanã, por exemplo, é um problema crônico, não é de agora, porque o Vasco tem pedido para jogar lá. Então, aqui no futebol brasileiro, a gente normaliza que o gramado não precisa ser ok e o técnico que dê jeito. Isso prejudica uma equipe que quer jogar, que quer ter mais posse. Olha lá o gramado, olha lá. Quer jogar com a bola no chão. Então, e ali é visível. Você percebe até pela forma como a bola rola no gramado que as condições não são ideais. Então, quando um técnico joga holofote sobre isso, a gente precisa escutar e fazer a devida ponderação. Agora, sobre um problema que o Atlético tem tido, é a falta de efetividade. O Atlético tem criado chances de gol. Isso o Kudê tem razão também, né? Terceiro jogo consecutivo que o Atlético produz mais de 20 finalizações. É um número alto. É o número de um time que joga com a bola, de um time que tem, de certa forma, pode evoluir, pode tornar o jogo um pouco mais elaborado, mas já há uma ideia ali. E é preciso se quebrar um pouco a má vontade com o trabalho do Kudê. Acredito que ele gerou um ranço. Alguns jogos não foi tão bem assim. Eu cito, por exemplo, o Libertad. Esse foi um jogo que não contra foi o Libertad não teve tudo isso, não. Não teve. Mas Vasco, Foi um jogo Atlético ruim. Paranaense... Mas Atlético Paranaense, sim. Melhor. Mas Vasco também. Ele ficou meio marcado depois desse desabafo após o jogo contra o Libertad, mas tem de virar essa página. Ele falou, de certa forma, uma insatisfação por causa das perdas no elenco, a falta de reforços. Estava bravo aquele dia que tinham jogado coisa nele, de cabeça quente, tinham jogado cerveja nele. Exato. Aquele então, jogo. é preciso tirar um pouco desse ranço e analisar friamente o trabalho. E eu vejo que é um trabalho que tem evoluído, com dificuldades, mas que mostra sinais de que pode fazer algo produtivo no Atlético. E só esses números ofensivos não são suficientes. Precisa melhorar lá atrás. 8º gol que o Galo sofre, originado de bola aérea. Então é algo ali para o Kudê treinar mais, aprimorar, ter uma zaga alta para resistir mais a esse tipo de jogada. Mas eu vejo que o trabalho está num bom caminho. Agora, se ficar só nessa, mas o resultado, e o time não apresenta evolução, não é o caso do Kudê. O time dele tem apresentado coisas, é questão de ter mais tranquilidade para matar os jogos e para finalizar. Mas o gramado atrapalhou só ontem, né?
O problema que tem se repetido é que esse time tem uma dificuldade danada para, como diz o Prates, o tático, botar a bola na casinha. Isso é difícil mesmo, professor. Então, isso daí... Se com o Hulk e Paulinho tá difícil, você imagina quem não tem os dois, né, ele professor? Ele parece muito irritado já, né? Ele parece irritado, pressionado. Ele não foi mal educado, mas ele está irritado com algumas contestações que não são tão fora de propósito assim. Não. Esse time precisa concluir mais para o gol. É muito, inclusive contra o Santos também, perdeu gols. Agora, o gramado estava muito ruim mesmo. O Mariano, quando ele toca na bola para colocar o Zaratio na cara do gol, tá na cara que ele pensa assim, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, porque nesse gramado vai me complicar. E até foi bom, porque ele toca por cima, o Mariano, que ontem resolveu mais pelo meio, mas um dos problemas desse time está pelas laterais, a gente fala isso aqui toda hora. Nos últimos jogos, o Paulinho vinha perdendo muitos gols, sai o Paulinho, entra o Vargas e continua perdendo gols. Então, há coisas que são responsabilidade do atleta. Dos jogadores, concordo com você. É preciso dividir isso para o torcedor do Galo não cair na mesma armadilha do ano passado. Vai sair o Turco Mohamed, o time vai voar. Não é assim. Há problemas, o elenco já não é tão badalado como nos últimos anos, houve perdas importantes. O torcedor precisa lidar com essa realidade e dar o devido peso ao que é responsabilidade do treinador e o que é responsabilidade de atletas e principalmente diretoria. Ontem o Atlético divulgou a dívida, uma dívida superior a R$1,5 bilhão. Isso só a dívida... R$1,5 bilhão já? Só a dívida separada do estádio. Se for somar com a do estádio, mais de 2 bilhões. E juro comendo solto. E aí os caras que os 4 R's são todos do mercado. São caras ali que têm empresas, têm negócios. Eles não tinham a previsão de que a taxa de juros pode aumentar e essa dívida vira bola de neve? Então, esses caras são do meio. Esse problema está com eles e isso ajuda a explicar que o problema do Atlético não é só treinador. Rafael Prates. Não, o Brenner falou muito bem em relação à dívida. Então, eu acho que o que também tem mexido muito com o atleticano, além dos resultados, né? O Cudê, quando ele fala de produção, de finalização, ele tem razão. O Atlético tem tentado muito, não é falta de tentativa, falta de chance de fazer gol. Mas a impressão é o seguinte, contra o Atlético, se você chuta o gol do Atlético 2 vezes, uma bola vai entrar. Chuta 3, 2 bolas vão entrar. O Atlético chuta 21 para fazer 1. Né? Então, assim, isso também vai deixando o jogo cada vez mais difícil, mesmo contra times mais frágeis que o Atlético. Então, isso também tem que entrar na conta. Acho que o Cudê, quando ele fala que o problema hoje é acertar, é ser efetivo, é ser eficiente para finalização, ele tem razão. Por outro lado, fazer gol no Atlético, às vezes o adversário não se esforça tanto e faz. Sempre no começo do Atlético, do jogo. Exatamente, se esforça muito para conseguir um empate, para buscar resultado. E isso também desgasta o time, pela maneira que ele trabalha, com exigência física alta, com troca de jogadores marcando à frente. Vai aumentando também o desgaste para o Atlético buscar resultado. O jogo de ida em casa contra esse mesmo Brasil de Pelotas já tinha sido um sufoco. Já. O Brasil sai na frente, o Galo vira, mas essa coisa que o Prates E é importante também, a gente falar de novo aqui do Hulk em relação à arbitragem. É um jogador fundamental para o Atlético depende muito dele, não tem como imaginar um Atlético bem, brigando por títulos com o Hulk mal. Agora, o Hulk toma muito cartão e continua tomando muito cartão por reclamação com a arbitragem. Você sabe, eu estava olhando aqui... Fica ao lado do árbitro o tempo todo, reclama de todos os lances, é o lateral que não é marcado que ele acha que é lateral, é a falta que não é marcado que ele acha que é falta. Aí começa a ficar suspenso, Abel. Ele ficou suspenso na Libertadores. Verdade. E ele pode fazer uma falta terrível para o time numa reta final de campeonato. Eu tinha esquecido e fui olhar aqui qual é o jogo do Galo nesse fim de semana pelo Brasileirão. Sabe qual é? Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. No Independência, sábado, 9 da noite no Independência. Já vem pedreira aí. Uma prévia do jogo de volta da Libertadores. E eu, até respondendo essa pergunta aqui, se o Cudê está tirando o melhor que pode do Galo, ainda não, muito longe disso. Ele pode mais e esse elenco também, por mais que tenha sido enfraquecido, também pode mais. Agora, que existe um caminho ali que não é terra arrasada, que não precisa nesse momento rifar o treinador, para mim deveria ser ponto pacífico da diretoria, caso a diretoria tenha realmente virado a página após aquele desabafo do Cudê. É aquela coisa que a gente fala de trabalho que ainda tem o que oferecer. Sim. Esse é claramente um trabalho que ainda tem o que oferecer, mas precisa oferecer. Então, sábado no Independência contra o Atlético Paranaense, e aí na quarta-feira, é isso mesmo, 3 de maio, no Mineirão contra o Alianza Lima. Libertadores. Sendo que está com 2 derrotas. 2 derrotas em 2 jogos. Perdeu do Libertad Isso. em casa e perdeu do Atlético Paranaense fora. O Alianza ganhou um jogo na vida, né? Ganhou do Libertad. Fora. E o
É, galera, é isso aí, né? O Hulk, né? O Hulk todo jogo, galera, não tem jeito. O Hulk, ele reclama da arbitragem, não adianta, é dele, ele não consegue se conter, ele acha que nada é em cima dele, nada toda hora é falta, em cima dos outros nem é falta, toda hora é pênalti. Todo jogo o Hulk quer pênalti, tem que ter um pênalti pra ele bater, todo jogo. Isso daí acaba prejudicando ele porque ele fica marcado pela arbitragem, igual o Gabigol. O Gabigol também estava marcado pela arbitragem, né? E isso daí acaba prejudicando muito o jogador, o andamento do jogo. O Hulk, para mim, é um excelente jogador, é o melhor jogador desse time do Atlético Mineiro. Nas últimas temporadas ajudou muito. Esse ano não tá jogando assim tanto, né? Mas mesmo assim ainda ajuda muito essa equipe do Atlético Mineiro, galera. Conseguiu uma vitória muito importante, porque se não conseguisse a classificação para a próxima fase seria um vexame, né? E eu acredito que o torcedor iria reclamar muito aí do Kudê, acabar pedindo a saída dele. Alguns torcedores reclamam muito das substituições dele, que ele acaba tirando o jogador que tem jogado bem, né? O jogador que tá bem no jogo, ele acaba substituindo, mas conseguiu a vitória, né? A equipe do Atlético é uma equipe muito boa ainda está no início ainda o trabalho do Kudê, tem que dar paciência, porque ele ainda vai aos poucos e vai impondo a filosofia dele de jogo, os jogadores vão entendendo. Eu acredito que esse time do Atlético Mineiro ainda vai gerar muitos frutos ainda durante a temporada, né? O campeonato Copa do Brasil, na minha opinião, agora que vai ficando bom, quando vai chegando na fase de oitavas de finais, tem tudo aí para dar certo esse time com o Eduardo Cudê. Eu queria que vocês colocassem nos comentários a opinião de vocês sobre o time do Atlético Mineiro. Será que esse time vai conseguir conquistar títulos esse ano? Já ganhou o título, né? O título do Campeonato Mineiro. Agora estamos falando de título grande, que é Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E coloca nos comentários o que vocês acham. E será que o time do Galo vai conseguir títulos esse ano? E não esqueçam também, galera, você que não é inscrito, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.